estudo das relações ecológicas e evolutivas estabelecidas entre animais e plantas é uma das linhas de pesquisa do Laboratório de Ecologia de Interações, que visa avaliar a diversidade taxonômica, funcional e filogenética dos artrópodes no Pampa e na Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. O Laboratório de Ecologia de Interações foi fundado antes ainda da minha entrada na URGS como docente, pela professora Flávia de Sá. E quando eu ingressei em 2007, então ela me convidou a fazer parte do laboratório, porque nós tínhamos uma série de interesses em comum, pesquisávamos o mesmo tipo de sistema. Alguns anos depois ela resolveu sair, ela teve uma oferta da Universidade de Brasília, então acabei ficando eu apenas como docente no laboratório. O laboratório, na verdade, trabalha com temas, com questões amplas que têm a ver com a diversidade, a maneira como as espécies reagem, digamos assim, interagindo aos diferentes ambientes, especialmente ambientes terrestres, no caso do Rio Grande do Sul, os campos e as florestas. Esse é o nosso tema, são as nossas questões. O nosso sistema, os organismos que nós escolhemos para estudar essas relações são os artrópodes. Então são organismos, por que eles são interessantes? Eles são bons bioindicadores porque eles são pequenos, mas não pequenos demais, eles não são microscópicos. Eles são muito abundantes e também são muito diversos, há muitos tipos diferentes, como todos os insetos, borboletas, besouros, todas as aranhas, ácaros e assim por diante. O Laboratório de Ecologia de Interações, ele desenvolve várias linhas de pesquisa no que o próprio nome do laboratório diz, Ecologia de Interações. Então a gente trabalha principalmente desenvolvendo pesquisas em interações entre os insetos e as plantas, e entre os insetos ou os artrópodes, e os ecossistemas campestres. E além dessas grandes linhas de pesquisa, os projetos que a gente tem que estudam essas interações no âmbito dos campos, pensando no pastejo e pensando no fogo, que são dois distúrbios que moldam esse ecossistema do campo. A gente estuda também, tem uma linha de pesquisa com galhas, que é uma interação que estuda mais a interação entre inseto e planta. Então, a gente tem também alguns estudos de diversidade desses organismos também. Então, nós temos 2 pós-doutorandos atualmente, 7 alunos no pós-graduação, sendo 4 doutorandos e 3 mestrandos, e uma série de estudantes de iniciação científica, são mais móveis, alguns já estão há bastante mais tempo no laboratório, e alguns entram, alguns saem, então esse é um número bem mais flutuante, digamos assim. Os bolsistas, todos eles estão envolvidos nesses projetos de pesquisa. Alguns estão envolvidos em projetos maiores, então eles não têm muitas vezes uma questão específica, mas a grande maioria das pessoas que está aqui dentro tem uma questão específica deles a responder. Então eles vão elaborar um trabalho de conclusão de curso, ou mesmo os mestrandos e doutorandos têm que dar respostas a perguntas que nós fizemos a respeito desses artrópodes, desses insetos e aranhas, no meio ambiente deles. Eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Ecologia. Eu estou no laboratório há 1 ano, eu entrei aqui no laboratório para fazer o doutorado em Ecologia. Eu estudo Biologia, eu estou aqui nesse laboratório desde o 2º semestre. Agora eu estou me formando e vou continuar o curso de Biologia para o bacharelado, que eu me formei em licenciatura. Então eu estou aqui desde 2010. Eu estou inserido no projeto, que é um projeto que nós trabalhamos com galhas. As galhas, elas são alterações no tecido vegetal em resposta a um organismo. Normalmente é um inseto indutor. Esse inseto ele induz um estímulo na galha, e a galha ela sofre uma hiperplasia, que é o aumento do número de células, ou uma hipertrofia, que é o aumento no número dessas células, e forma uma estrutura então na planta. Muitas pessoas pensam que é um tumor na planta, mas na verdade é um inseto que está morando ali dentro. Nós estudamos as populações desses insetos em uma espécie específica de planta, e vemos como flutua, como essa população muda ao longo do tempo, respondendo aos estímulos do ambiente e interagindo junto com outros organismos também. Então aqui a gente tem um dos grupos de organismos que a gente trabalha no laboratório, que são os insetos que induzem galha nas plantas, que são essas deformações no tecido vegetal, que é a hiperplasia e hipertrofia das células. Aqui dentro, se a gente abrisse essas bolinhas, a gente ia encontrar então a larva do inseto que induziu. Nesse caso aqui, quem induziu foi uma larva de um mosquito.
Então, esse grupo de organismos que induz essas deformações no tecido vegetal, que a gente conhece como as galhas, é um dos projetos de pesquisa do laboratório, onde a gente estuda a diversidade, estudos populacionais, a riqueza, a descrição de novas espécies. Essa planta aqui está bem galhada, ou seja, tem uma alta densidade desses insetos indutores de galha. Basicamente, o nosso foco está em ciências biológicas, mas não se restringe a esse curso unicamente. Tem muita gente, por exemplo, da agronomia, que tem paralelos com o trabalho que a gente faz. Então, vários insetos são interessantes ou são problemáticos para a agronomia, então a gente tem algumas linhas de contato, digamos assim, com o que se faz, por exemplo, nesse outro curso. Bom, eu curso Ciências Biológicas aqui na URGS e eu entrei no laboratório no final do meu segundo semestre, agora estou para me formar no final do ano que vem, né? Já estou aqui desde 2012. Atualmente estou trabalhando no projeto do Sysbiota e estou trabalhando com formigas, né? Minha área de especialidade assim, são as formigas e a gente está atualmente verificando a diversidade desses animais no ambiente, em diferentes fisionomias de campo do Rio Grande do Sul. Eu estou pegando as formigas do campo, elas vêm das coletas, né? E eu estou identificando elas até espécie, no momento. Daí é um trabalho meio na lupa, assim, a gente pega o microscópio e tria. Vai identificando o bicho até chegar na espécie. Monta elas também, coloca elas em triângulos, né, para fazer coleções que a gente armazena aqui. Meu curso é Ciências Biológicas. Estou aqui no laboratório há um pouco mais de um ano. Completou um ano agora no início de agosto. E já estou no meu 8º semestre da Biologia, provavelmente devo me formar no ano que vem. E pretendo, então, até o final do meu curso, continuar trabalhando aqui no laboratório. A minha área de pesquisa, por exemplo, que são os insetos da ordem Tisanoptera, popularmente conhecida por tripes, a gente faz os estudos mais ecológicos, tipo de distribuição, parte taxonômica. Então, isso tem tudo a ver com a biologia e eu também pretendo trabalhar depois na parte mais acadêmica, fazendo pesquisa dentro de alguma instituição. Então, esse trabalho que eu tenho aqui no laboratório já é bem um bom treinamento e uma boa maneira de aprender o que a gente faz, o que se deve estudar, o que pode, o que não pode, ver que tipo de problemas surgem, quais são as áreas de pesquisa mais interessantes. E assim já vai me preparando para a vida profissional futura. Sem os alunos, o laboratório realmente não funcionaria, né? Todo o processo da elaboração do saber científico eles fazem, né? Tanto no planejamento da amostragem, na saída a campo para amostragem, no retorno do campo para fazer a triagem, ou seja, olhar para esses organismos, tentar saber quem eles são, guardá-los de forma que a gente possa tê-los durante o maior tempo possível, né? E depois analisar, tentar entender realmente esses padrões em termos quantitativos, né? Através de análises estatísticas. Todos esses passos são feitos pelos alunos. Atualmente, a pesquisa do laboratório envolve praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul. A pesquisa em campo, ou seja, coleta, amostragem em campo, envolve trabalho tanto no Pampa quanto em Mata Atlântica. Nós temos vários sítios no qual repetidamente a gente costuma visitar, que são os mais próximos de Porto Alegre, porque fica mais fácil logisticamente para se acessar. Mesmo assim, parte do trabalho do laboratório envolve outras questões laboratoriais, por exemplo, de trabalhar com os organismos, e esses organismos podem ser mandados para nós de diferentes regiões, não só do Brasil, como também do exterior. Então, não se restringe apenas aos organismos que nós coletamos aqui, mas também aqueles que são enviados por pesquisadores de outros lugares do Brasil e do mundo. Essa é uma das técnicas de coleta que a gente pode utilizar, então, para pegar os artrópodes, que se chama guarda-chuva entomológico. Então, a gente vai colocar embaixo da árvore, enfim, do organismo que a gente quer, e vai bater e os insetos vão cair. Aqui. As saídas de campo depende do tipo de projeto que está envolvido. Nós temos trabalhos, por exemplo, que são aqui do lado no Morro Santana. O Morro Santana tem uma área que pertence à URGS e nós utilizamos essa área para uma série de pesquisas que facilitam o nosso acesso. Nós podemos fazer pesquisas constantes. Então, semanalmente ou mensalmente, nós podemos acessar essas áreas do Morro Santana e poder acompanhar mais de perto o que está acontecendo com esses artrópodes em relação às plantas, ao seu ambiente e assim por diante. Outras saídas de campo para lugares mais distantes aí envolvem todo um trabalho logístico, né? Alguns dos nossos projetos grandes, como o projeto ecológico de longa duração, o PEL de Campos Sulinos, envolve saídas que são anuais. Então nós temos campanhas de saídas de 4, 5 dias
né, às vezes mais até, no qual nós visitamos esses pontos, recolhemos os organismos e retornamos para o laboratório. O Laboratório de Ecologia de Interações desenvolve 3 grupos de pesquisa: Cisbiota, PELD e Campos Sulinos. As interações tritróficas envolvem plantas hospedeiras, insetos herbívoros e seus predadores. Esses 2 grandes projetos, então, eles estão inseridos na rede Campos Sulinos, que é uma grande rede que coordena todos esses projetos. Então, ele é o Cisbiota e o projeto PELD. E eles trabalham, então, com essa diversidade nos campos. O PELD, na verdade, é um tipo de projeto amplo que tem sido lançados editais pelo CNPq, que é o órgão de fomento à pesquisa, ou seja, o órgão que financia a pesquisa científica no Brasil. Essa pesquisa ecológica de longa duração, na verdade, existem projetos em todo o Brasil, em diferentes biomas e diferentes locais. O projeto PELD dos Campos Sulinos foi instituído aqui no Rio Grande do Sul por um conjunto de laboratórios de diferentes universidades e nós somos um dos laboratórios que contribui para esse projeto. A nossa ideia é avaliar nos ambientes campestres do Rio Grande do Sul qual o efeito que o pastejo pelo gado tem sobre a presença dos artrópodes ali e sobre quais são esses artrópodes que conseguem ocupar o gado. Então nós temos vários lugares no Rio Grande do Sul, nós ampliamos agora a nossa rede para 9 pontos diferentes, que a gente quer saber sobre o pastejo normal, entre aspas, sobre um pastejo conservativo, um pastejo que leva em consideração as características do campo para permitir o gado estar presente, e sobre a exclusão total, ou seja, sem o pastejo estar presente, quais são os artrópodes que tem em cada uma dessas 3 situações e como eles respondem a essas 3 situações. Já o Cisbiota se trata também de um tipo de projeto de mais ampla escala, mas aí no espaço. E nesse projeto Cisbiota em específico, a nossa comparação é entre as florestas e os campos do Rio Grande do Sul e como eles se comportam quando eles estão em contato. Então, nossa ideia é saber quais são os artrópodes, quais são os insetos e aranhas que tem, quando eu tenho um campo e quando eu tenho um campo em contato com a floresta, para saber como se esses artrópodes estão indo de um lugar para o outro ou como eles estão usando esses ambientes. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Biologia Animal. Eu estou no laboratório há 3 anos. Eu iniciei o curso de pós-graduação agora esse ano, mas eu estou há 2 anos antes. Eu já iniciei aqui como voluntária, depois como bióloga de apoio técnico, já trabalhando nesses grandes projetos. Fazem 5 anos que eu estou aqui no laboratório. Desde da graduação eu iniciei a iniciação científica aqui no laboratório, né, buscando seguir a mesma linha de pesquisa, estudando o fogo com os artrópodes. Eu segui na iniciação e depois ingressando então no mestrado e finalizando agora o meu projeto. Eu trabalho no projeto PELD, né? A minha dissertação de mestrado é sobre a diversidade então dos artrópodes, que são os insetos e os aracnídeos, dentro dos ecossistemas campestres. A gente trabalha com áreas onde existe o pastejo de gado, porque nos campos, hoje em dia, existe um pastejo, principalmente nas áreas do norte do estado, existe um pastejo com muita pressão, ou seja, muito gado dentro do pasto, né? E um dos objetivos, então, do nosso trabalho, a gente delimita nessas áreas, são 3 áreas no sul do estado e 3 áreas no norte, inseridas nos diferentes biomas, e a gente delimita 3 diferentes parcelas, né, de 70 por 70 metros, cada uma, onde uma vai ter a exclusão total do pastejo, então o gado não vai entrar lá dentro para pastar, né, a vegetação fica livre para crescer. Uma outra parcela onde o gado vai ser controlado para entrar lá dentro daquela parcela, e uma terceira onde o gado vai ficar livre, ela está também delimitada, né, onde o gado vai ficar livre para pastar. Agora eu estou no término, né, da finalização dos artigos, da redação deles, do trabalho que eu exerci, que eu pratiquei no mestrado, que foi entender a relação do fogo nos campos sulinos, através das respostas dos artrópodes, né. A gente utilizou a diversidade tanto de ordens, né, qual o inseto, qual o artrópode que está presente no campo, e também a diversidade funcional, que é uma nova
né, um novo caminho que a ecologia está trazendo agora, né, na ciência, buscando olhar não só qual o artrópode, qual o inseto que está ali presente, mas também as características funcionais deles, né. No meu trabalho eu abordei assim, de maneira ampla todas as ordens, né, aranhas, os coleópteros e também essa parte mais funcional, da diversidade funcional mesmo, eu realizei com a ordem Hemiptera, que são os percevejos, né, mais conhecidos como fede-fede, e também as cigarras. Com esse grupo, a gente aprofundou mais, buscando compreender os efeitos do fogo sobre a diversidade funcional. Bom, o Laboratório de Ecologia de Interações, então, ele trabalha dentro dessas linhas de pesquisa, tanto no PPG de Ecologia, né, e no PPG de Biologia Animal, e ele tem muita importância porque a gente quer mostrar o quão são importantes todos esses ecossistemas dentro do Rio Grande do Sul. Esse estudo com os campos está sendo iniciado agora. Há pouco tempo as pessoas não compreendiam os campos sulinos como um bioma importante, né, imaginando que ele fosse apenas a ausência de floresta. E agora vários estudos com a vegetação já haviam sido realizados, mas o nosso laboratório é um dos pioneiros assim, no estudo dos efeitos dessas ações, né, do homem, o fogo ou do pastejo, sobre os artrópodes. Então, através desse nosso olhar, a gente vai trazer para a sociedade, né, uma nova importância, né, para se buscar conservar o nosso ecossistema, né, presente aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, nós soubemos que finalmente foi assinada a nova lista, a lista vermelha, né, a lista de espécies ameaçadas de extinção da fauna do Rio Grande do Sul. Isso foi um trabalho do qual o laboratório participou. Então, nós recolhemos informações ao longo do tempo e essas informações podem ser usadas para classificar os organismos como estando ameaçados de extinção ou não. Isso foi um trabalho que foi feito então em conjunto com a Fundação Zoobotânica, a URGS e a PUC. Pesquisadores de todas essas instituições participaram, tivemos reuniões, inclusive uma delas aqui dentro da URGS, para decidir então quais espécies entrariam nessa lista vermelha e quais não entrariam. Então, todo mundo do laboratório, digamos assim, participou com dados ou com esforço ou com sua participação para que essa nova lista vermelha fosse construída. Por exemplo, nós temos um tipo de besouro que se alimenta de esterco de vaca, chamada rola-bosta. Uma dessas espécies de rola-bosta não é mais encontrada, não tem sido encontrada no Rio Grande do Sul, porque ela estava associada ao esterco de anta. Como a anta é um animal que não está mais presente praticamente na nossa fauna, se tornou extremamente raro esse besouro. Ou ele se tornou muito raro, ou ele realmente foi extinto no Rio Grande do Sul. Então, o que a gente chama de coextinção. A extinção de um animal, como a anta, leva à extinção de uma série de outros animais associados a ele. Então, a gente quer mostrar o quanto esses organismos que estão aqui, apesar de serem relativamente pequenos, né, eles têm uma grande importância dentro do ecossistema onde a gente vive e a importância de preservar. A intenção do laboratório construindo a pesquisa científica é justamente mostrar para os alunos como se formou o conhecimento que eles aprendem em aula, muitas vezes de forma teórica. Então, é uma maneira de mostrar na prática como se faz para saber, né, o que há para saber a respeito do funcionamento dos sistemas ecológicos. Acho que essa é a grande contribuição para o entendimento dos alunos, eles saberem que aquilo que chegou no livro, na verdade, passou por um longo processo que significou adquirir esse conhecimento, processar esse conhecimento e entender o que ele quer dizer realmente. A gente faz aqui, ele a princípio pode parecer muito preso assim, a nossa área, muita ciência pura, mas que a gente espera que no futuro possam ter diversas aplicações mais práticas, assim, que possam ser interessantes não só para a pesquisa no laboratório, mas também para o resto da URGS e para a sociedade em geral. Bom, para a URGS é que a gente que trabalha com essa nossa linha de pesquisa, nós somos o único laboratório que trabalha com a nossa linha de pesquisa aqui. Então a gente, através dos nossos trabalhos, leva o nome da universidade para fora. Para a sociedade, nós trabalhamos com projetos de extensão também, como URGS Portas Abertas, todo ano nosso laboratório se inscreve e é uma maneira da gente mostrar para o público leigo também como é que funciona e as linhas de pesquisa que a gente faz, né? Para a URGS, através das nossas publicações, dos nossos estudos, né, vários trabalhos estão sendo publicados a respeito das linhas de pesquisa que a gente possui no nosso laboratório. A gente acredita que isso traz, né, um retorno tanto, né, de produtividade para a universidade, como também de uma educação e de uma pesquisa feita, né, pensando não só
na pesquisa em si, mas também na sociedade. Quase todos os nossos projetos têm um retorno para a sociedade. Em primeiro lugar, porque a gente está formando, né, pessoas capacitadas para entender, né, as relações entre os organismos e o seu meio ambiente. Então, acho que esse é o ponto de partida principal. Os nossos projetos contribuem, por exemplo, como eu mencionei antes, a criação dessa nova lista vermelha de espécies ameaçadas da fauna. Então, nós podemos ajudar, né, o Estado a saber quais são as espécies que estão sob risco de extinção atualmente. Além disso, esses projetos maiores, como o PELD, por exemplo, que está relacionado com o efeito do pastoreio sobre os ambientes e sobre os artrópodes, vai nos dizer realmente qual a melhor forma de utilizar esses agroecossistemas, né, de maneira que a gente possa ter tanto conservação da biodiversidade quanto um uso econômico adequado. Então, acho que o nosso retorno para a sociedade está nesse sentido também. Para mais informações, acesse o site urgs.br/Intecolab.